o que significa você ser realmente chamado sábio. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez estava com seus sahabas, assim como nós estamos sentados. Então ele recitou um versículo que Allah é versículo do Surat Ibrahim. Allah diz: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah estava a dar alguma comparação entre kalimatan tayyiba, palavra boa, e comparava com árvore boa. Então, nesta comparação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou aos presentes: que árvore boa que está se referindo, comparada com a palavra boa? Todo mundo ficou em silêncio. Mas naquele ajuntamento existia um rapaz, um menino que estava sentado assim no canto. Ele sabia a resposta. Era chamado Abdullah ibn Umar. Calou. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a perguntar num lugar onde tinha muita gente. E todo mundo ficou no silêncio porque não sabia da resposta. Mas aquele rapaz ali sabia, porque estudou e era muito inteligente. Mas ele calou, não respondeu. Reparem só que esta coisa de você saber, muitas das vezes nós temos pressa de mostrar às pessoas que nós sabemos, mostrar às pessoas que nós somos inteligentes, mostrar às pessoas que nós somos sábios, não é verdade? E naquele ajuntamento, tendo em conta que quem estava a perguntar era o profeta sallallahu alaihi wasallam, o normal era aquele precipitar-se para mostrar a toda a gente que eu sei mais que vocês que estão aqui. Mas ele mesmo sabendo, calou. E o profeta acabou respondendo, que é a tamareira. Quando as pessoas saíram para as casas, aquele rapaz foi conversar com o pai, que, por sinal, o pai era o segundo califa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem conhece o segundo califa do profeta Muhammad? Umar ibn al-Khattab. Portanto, aquele era filho de Umar, de nome Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Se pai, quando o profeta fez aquela questão, por acaso eu sabia da resposta. Por que você não respondeu? E ele está a falar aquilo porque se o rapaz tivesse respondido, até era orgulho para o próprio pai, não é verdade? Mas ele disse não. Eu, na verdade, queria responder, mas antes de responder, reparei para si, papá. Só que vi que você estava no silêncio. Achei que eu, como miúdo, como seu filho, como é que eu vou abrir a minha boca quando o meu pai está em silêncio? Conseguem perceber o alcance dessas palavras? Estou a repetir. O filho de Umar, Abdullah ibn Umar, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, ele sabia da resposta, mas ele não respondeu de propósito. Quando chegou em casa, falou para o pai: pai, eu sabia daquela pergunta que o profeta Muhammad fez, eu tinha a resposta. Mas então por que você não respondeu? Para mostrar que de facto você é o que é. Disse não, eu queria na verdade responder. Mas antes de responder, reparei para si, meu pai. Vi que meu pai estava no silêncio. Como é que eu, miúdo, filho de pai, vou responder perante as pessoas quando o meu pai está no silêncio? Então, este é que é a educação que as pessoas tinham na altura. Eles respeitavam tanto os mais velhos que eles não se atreviam até a falar no meio dos mais velhos, mesmo sabendo. Infelizmente, hoje nós miúdos aprendemos pouco e pensamos que
o pouco que nós temos é suficiente de até falar sem pedir autorização, mesmo na presença dos mais velhos, às vezes sem educação, às vezes o velho está, ou seja, o nosso pai está a falar, nós queremos falar acima dele, levantamos a voz, etc. É por isso que este conhecimento não tem barca. Nós estudamos, mas acabamos tornando-nos burros, porque não temos educação. É o resumo disto. Mas indo concretamente para o tema, nós tínhamos hoje escolhido o poder da língua como tema. E por que nós nos predispusemos para falar sobre este tema, o poder da língua? Simplesmente porque nós lemos um hadith e achamos que tínhamos que sentar com os irmãos para refletir em torno deste hadith. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: inna akthara ma yudkhilu an-nasu an-nara al-lisanu wal-farj. Tem duas coisas que vai fazer com que muita gente vá no inferno. A primeira é a língua, a segunda é a nossa vergonha. Mas nós hoje só vamos procurar em conjunto refletir em torno desta primeira componente, a língua. Reparem que nós hoje fazemos ibadas, salat, fazemos zakat, tiramos zakat, fazemos jejum, se temos possibilidade vamos fazer hajj, fazemos sadaqa. E há muitas ações que nós praticamos dia após dia, não é verdade? Mas isto tudo, Allah não mencionou, ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não mencionou neste seu hadith. Disse, há coisas que hão de fazer com que muitos vão para o inferno. Duas. A primeira é a língua, a segunda é a nossa parte da vergonha. Mas como eu dizia, hoje só vamos procurar refletir em torno desta primeira componente. Por que que esta nossa língua, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que há de levar muita gente para o inferno? E depois parece um paradoxo. Hoje, a coisa que se usa mais mal e porcamente é a língua. Esta mesma coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que há de levar muita gente para o inferno é a mesma que se usa de qualquer maneira. Se você abrir o telefone, logo que você acorda, o que tu has de ver lá é a língua sendo usada mal. Este falando mal deste, este falando mal daquele, ele postando, falando daquele, e até outros postam coisas de vergonha referindo-se nos outros. Por quê? Porque hoje nós não estamos a levar a sério esta componente. Como é que é possível que nós, depois de ouvir que o profeta sallallahu alaihi wasallam classifica a língua como uma componente que faz com que muita gente vá para o inferno, e esta mesma língua seja usada muito mal? Quer dizer, das duas uma. Ou nós não estamos a levar a sério essas orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque em condições normais, ou seja, antigamente, quando nós éramos miúdos, os mais velhos quando diziam, você vai dormir porque tem momo, nós logo fazíamos a questão de ir à cama, porque tínhamos muito medo de momomo. Não podes sair. A criança, nós, na altura, quando éramos miúdos, quando éramos ditos, não pode sair à noite. Não, eu vou brincar, não pode sair. Vão te comer com momomo. E a criança não saía. Por quê? Ele logo mentalizava, este momomo se come, como é que eu vou deixar que ele me coma? Então, ela preservava-se e obrigava a sua pessoa a cumprir com aquilo que era a orientação dos pais. E tinha medo de momomo. Hoje, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está nos dizer assim: não pode usar mal a língua, porque esta língua vai te levar para o inferno. Quer dizer, nós crianças preferíamos dispensar alguma ação, preferíamos dispensar
as nossas brincadeiras, porque tínhamos medo de momomo. Hoje, o profeta Muhammad só está a dizer: vocês hão de ir no inferno se usarem mal a língua. Nós, mesmo assim, usamos esta língua mal. O que está a acontecer? Não temos medo de inferno, é isso? Ou achamos que inferno é uma brincadeira, é algo que, bom, você entra, não entra, é para tudo dar na mesma. É isto que nós achamos. Podem achar outras pessoas. Nós, muçulmanos, no mínimo, tínhamos que encarar isto com seriedade. Infelizmente, nós hoje estamos a dançar a música dos outros. Quando as pessoas metem uma conversa de estar a falar mal deste, estar a falar mal daquele, conversas sem necessidade, nós somos os primeiros a comentar, somos os primeiros a nos alinhar naquelas conversas. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem vários hadiths que nos atenciona nós a sabermos fazer o hifz do lisan, ou seja, nós a protegermos esta nossa língua. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dos seus hadiths, diz: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Aquele que tem fé em Allah, tem fé no dia de juízo final, no último dia, neste caso, quer falar, procure falar coisa boa, ou cale. Se não puder falar coisa boa, então é melhor calar. E repare que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre os hadiths que ele trouxe para tentar mexer, atormentar um pouco os sahabas sobre esta questão de protegermos as nossas línguas, há um hadith que trouxe que é um pouco forte. Ele perguntou um dia aos seus companheiros relativamente a essa questão de nós sabermos como usar a nossa língua. Atadruna mal ghiba? Vocês, meus companheiros, sabem o que significa riba? Os sahabas responderam: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah é que sabe, o seu profeta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por sua vez, respondeu: Al-ghibatu dhikruka akhaka bima yakra. Riba significa você falar do seu irmão sobre aquilo que ele, acompanhando que você estava a falar dele, não há de gostar. Vou repetir. Riba, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou, é você estar a falar do seu irmão aquilo que você sabe que se ele for a ouvir que você estava a falar assim sobre ele, ele não vai gostar. Então os sahabas perguntaram como se soubessem que amanhã, aonde aparecer os nossos irmãos a querer se justificar. Porque muitas das vezes quando alguém aparece, um nosso irmão, dizer: irmão, você está a falar mal do outro irmão, ele procura se justificar: não, eu não estou a falar nada de mentira, de facto isto que estou a falar aquele irmão fez ou tem feito. Sim, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado: atadri in kana fi akhi ma aqulu, se realmente isto que eu estou a falar do meu irmão, se for verdade, como é que dizes? O profeta sallallahu respondeu: in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Mesmo que isso esteja a falar a respeito do teu irmão for verdade, você na mesma está a fazer riba. Riba é o que, afinal? Você está a caluniar. E o caluniar aqui está a trazer este termo para mostrar que você não está a fazer coisa boa para o seu irmão. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Se você, isto que você está a falar, se não for verdade, então pior ainda. Significa, se nós sabemos algo do nosso irmão que ele fez ou está a fazer, não somos autorizados a ir ter com um outro irmão ou outros irmãos falar sobre aquele assunto do nosso irmão com outro. Não estamos autorizados. Significa,
Se aquilo que ele realmente fez, e nós estamos a falar que ele fez, mesmo tendo feito, não somos autorizados a falar disso. Ah, tu sabes de uma? Sim. Aquele fulano, ouvi que fez isto. Até podes dizer, via fazer isto. Se realmente ele fez, você não está autorizado a falar com outro ou outros sobre aquilo que o teu irmão fez. Principalmente quando tu tiveres a certeza que se ele ouvir, não há de gostar. Então é muito simples, nós não podemos inventar, irmãos. Eu estou a falar isso porque hoje nós fizemos isto de uma coisa natural. Ninguém hoje acorda que ele mesmo se proteja de falar sobre o outro irmão. E isto fizemos na desportiva, como se fosse algo normal. Não é normal. É uma coisa muitíssimo perigosa. Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, ou fala bem ou cala, então está a dizer em outras palavras, nem que nós tenhamos que calar, desde que nós acordamos até ao sono, é melhor. Se tiver que falar, procure só falar coisa boa. E coisa boa, nunca falar do seu irmão aquilo que você sabe que se ele ouvir, não há de gostar. E eu estou a falar disto, irmãos, sabem por quê? Porque nós sacrificamos logo que acordamos, viemos da masjid. Antes disto, há muitos irmãos aqui procuram acordar às 2, 1, 2 fazem tahajjud, é bom. Quando chega a hora de fajr, vem na mesquita, fazem fajr, é muito bom. E depois saem para outras atividades diárias. Essas todas boas ações que nós estamos acumulando, a perspectiva nossa é qual? A gente se morrer, Allah subhanahu wa ta'ala ir nos perguntar, dissermos para ele que olha, eu trouxe isto para ti. E depois ele nos levar para o Jannat. Não é verdade? O nosso esforço é este. Mas então, quando nós não protegemos a nossa língua, isto tudo que nós fizemos de bom, esta língua aqui tem o poder de invalidar. Sabiam disso? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dos seus hadiths, ele questionou os seus companheiros: Atadruna mal muflis? Vocês conhecem uma pessoa falida? Eles responderam: Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. O muflis para nós é aquele que tinha dinheiro muito comum. De repente, aquele dinheiro todo desapareceu. E existem essas pessoas, nós temos visto. Há pessoas que um dia são ricos, outro dia falem. Há pessoas que hoje têm muitos carros, de repente já não têm nenhum carro. Há pessoas que têm muitas casas, têm muitas lojas, mas chega um tempo, já não tem nada. O profeta Muhammad só disse, não, a pessoa falida não é esta que eu estou a referir. Al-muflisu fina man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. A pessoa falida para nós é aquele que nem nós aqui viemos aqui fazer salat, né? A chegar daqui a nada o mês de Ramadã jejuamos, não jejuamos? Outros jejuam segunda-feira, quinta-feira, Yam al-Biyad, 13, 14 e 15, todos os meses. Outros jejuam quando chega o dia de Ashura e outros dias importantes jejuamos. E quando temos possibilidade, tiramos zakat. Agora estava a se falar de 600 meticais. Quem tira 600? Não somos nós. Isto é bom. E isto tudo vai no nosso prato de boas ações. Que Allah subhanahu wa ta'ala, através dessas boas ações, no dia de Qiyamah, há de nos levar para nos colocar naquele seu Jannat que todos nós almejamos lá entrar. Mas, entretanto, se nós fizemos tudo isto, fizemos salat, fizemos jejum, tiramos zakat, tiramos sadaqa, ajudamos a mesquita, ajudamos os necessitados, isto tudo vai se criar um pacote de boas ações. E essas boas ações é que vão fazer com que nós entremos no Jannat. Mas o problema está onde? O problema é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que nós, quando fizemos todas essas boas ações, basta que a gente misture essas boas ações com falta de proteção da língua para nós invalidarmos.
Por isso que ele disse: o muflis faz salat, o muflis faz jejum, o muflis faz zakat, tira sadaqa, etc. Mas ele é muflis quando? Este mesmo. Quando chega no dia de Qiyamah, وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَصَفَقَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. Este mesmo irmão que faz essas boas obras todas que acabamos de mencionar, onde ele procura invalidar nessas todas boas obras, é quando ele começa a fazer essas coisas. E essas coisas todas que eu vou mencionar, se vocês prestarem atenção, todas elas são originadas com falta de proteção da nossa língua. Esse indivíduo tem o hábito de insultar. E insulta-se muitas das vezes usando a língua. Tem o hábito de ser intriguista, muitas das vezes usando a língua. Tem o hábito de comer os bens de indivíduos, como bens dos órfãos, etc. Ou bens de outros. Vai ali, pede emprestado, dinheiro, não devolve. Ele está a comer algo ilicitamente. Isso tudo, a língua ali participa. E mais outras obras que o professor mencionou aqui, que é injustiçar o seu irmão, ferindo a ele, e você batendo o seu irmão, todo tipo de injustiça. Então, quando a pessoa chega no dia de Qiyamah, então Allah subhanahu wa ta'ala dizer: espera primeiro, você fazia salat, fazia jejum, fazia zakat, tirava sadaqa, etc. Mas agora, antes de eu te dar Jannah, é preciso a gente aqui prestar as contas. Porque há uma coisa que você misturava com essas coisas aqui que você fazia boa. Essas coisas boas que tu fazias, tu misturavas com o não bom uso da sua língua. Então aqui é preciso irmos às meias. Vamos tentar abater. Aqui fazia as coisas boas, mas como tu não usavas bem a sua língua, então essas coisas boas, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu أخذ من خطاياه فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياه ثم طرح عليه فطرح في النار ثم طرحت عليه فطرح في النار. Portanto, se nós tínhamos o hábito de falar mal do nosso irmão, é aquilo que eu falei de riba. Se nós tínhamos o hábito de sermos intriguistas, de termos a característica de sermos namames, caluniadores, então aqui Allah subhanahu wa ta'ala o que é que vai fazer? Há de levar aquele nosso salat, o nosso jejum, o nosso zakat, e vai dando essas nossas boas obras àquela pessoa que nós sempre ficamos a falar mal dele, ficamos a fazer intrigas, ficamos a falar coisas que não deveríamos falar a respeito dele. Então Allah vai levar nossas boas ações, vai dando a ele, vai dando a ele. E aquelas nossas ações, se acabar, se nós, por exemplo, temos 100 ações, então, hoje falamos mal do nosso irmão, amanhã falamos mal do outro nosso irmão, depois da manhã caluniamos outro nosso irmão, o que que Allah vai fazer? Dos 100 tawabos, Allah vai tirar 10, vai dar este. Allah vai tirar 15, vai dar aquele. Allah vai tirar 20, vai dar o outro. Allah vai tirar 30 até acabar. Depois de acabarem os 100, nós já não temos tawabos mais, não temos mais recompensas. E mesmo assim, Allah não vai parar por aí. Como já acabaram as recompensas, então o que Allah vai fazer? Aquelas pessoas que nós falamos mal delas, criamos intrigas, caluniamos, então Allah vai levar os pecados deles. Se nós tínhamos 100 boas ações e 40 más ações, aí estamos habilitados a ir no Jannat. Porque nós temos mais boas ações, aliás, mais boas ações do que as más. 40 boas ações, ou seja, 100 boas ações contra 40, nós temos mais boas ações e íamos no Jannat. Mas essas 100 boas ações, por causa de usar mais a nossa língua, falando mal dos outros nossos irmãos, criando calúnia, intrigando, então essas 100 todas vão ser distribuídas. Acabando,
vamos ficar só com 40 más ações. Até ali, nós já não temos condições de ir no Jannah. Porque as boas ações já foram todas e as más ações superaram as boas. E o assunto, irmão, não vai parar por ali. Allah há de levar os pecados daqueles que nós falávamos mal deles. Depois de termos distribuído todas as nossas boas ações, há de levar os pecados para nós. Se são 40, Allah há de levar pecados deste 20, 60. Há de levar pecados daquele 15, 75. Há de levar pecado do outro que a gente falava mal dele 30 e vai por ali. E depois Allah vai nos mandar para o inferno. Portanto, é uma questão que é preciso nós termos muita atenção. É preferível quando alguém querer comentar sobre algum fato, nós dissermos para ele, mano, obrigado. Se a conversa for essa, eu não estou disponível. Nem vou comentar, nem vou contribuir, porque eu estou a fazer salat aqui, não quero perder meu salat. E essas coisas não podemos pensar que Allah vai deixar assim do nada. Nós vamos ter que prestar as contas perante Allah no dia de Qiyamah. E vejam lá uma coisa. Todos nós aqui sabemos que cometer adultério é pecado, é haram. Ou não verdade? É ou não verdade? Mas, apesar disto, nós não somos autorizados a falar sobre qualquer nosso irmão, vendo como não, que aquele nosso irmão saiu com uma irmã fulana, ou aquela nossa irmã saiu com um irmão fulano. Até, em algum momento, nós comentamos coisas como se tivéssemos testemunhado. E fizemos isso na desportiva. Aquele tem hábito, ele não tem travão. Sempre está aqui, sempre está ali, sempre está acolá. Nós estamos a pensar que estamos a falar isso numa conversa. Mas isto aí é muito mau e vai nos custar caro. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, reparem o que Allah diz no Corão. Alladhina yarmuna al-muhsanat ولم يأتوا بأربعة شهداء فاضربوهم 80 جلدة. 2. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 3. وأولئك هم الفاسقون. Nós temos tido um hábito, às vezes quando vemos as nossas irmãs, é fácil a gente falar assim, falar à toa. Aquela senhora, está toda hora saindo com aqueles homens, dorme com aquele homem. Não. Nós não somos autorizados a falar isso. Não é nosso trabalho esse. Esse é trabalho de Allah. E Allah não precisa da nossa ajuda para nada. Para fiscalizar, Allah colocou seus anjos que fazem esse trabalho. Esse trabalho, Allah encarregou os anjos. Os anjos vão dando informação para ele. Que fulano, nós vimos, fez isto, fez aquilo. Não é nosso trabalho, irmãos. Portanto, não somos autorizados a falar, mesmo se nós flagrarmos assim. Esta é minha. E depois, se forem a ver hoje, nós injustiçamos muito as filhas de dono. Ninguém é autorizado. Quando encontra a mulher dele a lhe trair com outro homem, não somos autorizados a sair fora e falar com pessoas. Eu já deixei minha mulher, não lhe quero mais, porque eu apanhei ele a dormir com outro homem. Não. Porque neste versículo Allah diz assim: se você encontra a tua irmã, uma mulher qualquer, atenção, encontrar que está a referir não é num sentido figurativo. Encontrar ele em flagrante. Em flagrante estou a falar. Vocês só podem perceber. Encontrar a ele, o em flagrante que estás a falar aqui, não apanhar duas pessoas peladas, uma em cima da outra. Não. A condição que Allah dá vamos desculpar, eu vou usar termos que precisamos para compreender o perigo de nós usarmos as nossas línguas de qualquer maneira. O testemunho que aqui Allah está dizendo no Corão, você, se quiser falar de alguém, primeiro é que você tem que ver duas pessoas, ver de forma nítida, não desconfiar. Eu apanhei ele em cima e depois vi ele já fazer movimentos. Não.
Você ver uma coisa dentro da outra. Percebe? Estão a perceber? E não é você sozinho. Tem que ser você, mais o outro, mais o terceiro, mais o quarto. Este tem que ver uma coisa dentro da outra. Este aqui também, o segundo. O terceiro também. E o quarto também. É possível. É possível você chegar num quarto, apanhar 2 pessoas, depois ter tempo de chamar mais 3 irmãos, andam cá, vejam lá. Esse momomo está dentro do outro momomo. É possível. Mas por que Allah está a trazer esta abordagem dessa forma? Porque Allah não nos autoriza a abrirmos, a mexer a nossa língua de qualquer maneira. Não podemos falar isso. O Islã próprio é que educa a nós. Então é preciso nós procurarmos oferecer esses ensinamentos aos outros, porque hoje estamos a fazer isto como algo que não é nada. As pessoas hoje procuram caçar imagens dos outros. Nós hoje conseguimos ver nas redes sociais sem nenhuma censura, nem receio. Este está a postar imagens desse, veja lá, esse aqui estava aquilo ali. Muçulmano não pode fazer isso, deixa fazer outros. Mas também o muçulmano tem missão de procurar ensinar outros, que os nossos ensinamentos não nos permitem nós fazermos isso. Nós não somos permitidos falar sobre qualquer assunto ou defeito do outro. É muçulmano como não podemos falar. Porque Allah diz, aquele que se atreve a falar sobre esses assuntos íntimos e não traz 4 testemunhas, onde essas 4, como eu falei, vejam de forma sem sombras de dúvida. Se forem 3 só, o quarto vir dizer que e isso já aconteceu no tempo de Umar, onde alguém disse, eu testemunho que vi, o outro também, o terceiro também, o quarto, sabe o que ele disse? Ele disse, eu vi 2 pessoas nuas, uma em cima da outra, a fazerem movimentos, mas não posso mentir, não vi uma coisa dentro da outra. Consegue imaginar? Há dúvidas nisso? Há dúvidas? Você hoje, se sai aqui fora, entra numa esquina, apanha 2 pessoas, só se encostaram, você começa a cantar, já apanhei ali, estavam a se coisar. É normal. E você nem viu sequer. Esses 3 viram de forma nítida. O quarto, não que não viu, viu 2 pessoas peladas, sem roupa, uma em cima da outra, ia fazer movimentos, mas ele não foi capaz de dizer, vi uma coisa dentro da outra. Sabem o que aconteceu? Todos os 4 foram dados 80 chambocos cada um. Quem hoje aqui vai querer receber 80 chambocos sem nenhuma razão? É verdade que nós vamos aceitar isso? Você receber 80 chambocos, ninguém aceita. Se esses que eram 3, só pelo fato de embora tenha dado as características que não havia sombras de dúvida, mas conseguiu dar aquilo que era essencial. Os 4 todos levaram 80 cada um. E o Corão é que está a dizer o mesmo. Não levaram só porque a pessoa pensou. Allah diz no Corão, fajliduhum thamanina jalda. Bata neles 80 chambocos cada um. E não para por aí o Corão. Allah está a dizer, wala taqbalu lahum shahadatan abada. Depois daí, não podem nunca mais aceitar o testemunho deles. Significa, se ela amanhã chegar e dizer, eu testemunho, isto aconteceu? Sim, aconteceu, eu tenho aquilo ali, testemunho. Costuma haver confusão no Ramadã, por causa da lua. Se ele disser, eu vi a lua, não aceitem a palavra dele. E nós não podemos nos deixar vulgarizar, porque eu, pelo menos, ia me sentir mal se chegar num ajuntamento e falar algo e as pessoas dizerem, não, essa sua palavra nós não aceitamos. E isto, quem sai a perder somos nós. Mas sabem por que Allah fez assim? E só para terminar nesse versículo, primeiro, 80 chambocos. Segundo, testemunho dele, nunca. Terceiro, é que Allah no fim diz, ulaika humul fasiqun. Allah está a dar, quer dizer, se você um dia
estiver numa reunião ou num ajuntamento, onde esteja lá uma grande figura, esteja lá, por exemplo, o presidente da República, quer dizer, achamos que ele é a figura máxima do país, onde todos nós gostaríamos de estar perto, e ele elogiar a ti, isso fica para ti uma grande honra, não é verdade? E ao mesmo, em contrapartida, se ele falar de ti de forma não abominável, você também sente-se mal. Aqui Allah, que é rei de todos esses reis, que é presidente de todos esses presidentes do mundo, ele está a dar uma qualidade feia para esta pessoa. Isto para dizer que esta ação é uma ação realmente muitíssimo feia. E Allah está a nos dizer simplesmente, não aproximem deste tipo de coisas. Se as pessoas estão a falar, deixem as pessoas falarem. Vocês, como muçulmanos, fiquem distantes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele quando começou a profecia, sabem que começou 3 anos de forma secreta, e depois Allah mandou a ele o Andir Ashiratak al-Aqrabin, foi, anunciou em público, e aqueles que Allah agraciou começaram a entrar pouco a pouco no Islã. Então, entrou Abu Bakr, entrou Ali, entrou, e depois chegou a vez de Sa'd bin Abi Waqqas. Quando Sa'd entra, a mãe não tinha se apercebido, e o profeta tinha uma casa onde eles se encontravam, de forma secreta, ficava ali a dar palestra, etc. Só que tinha uma senhora chamada Jamil, e esta senhora era esposa de Abu Lahab. Jamil era a alcunha. O nome dela era Arwa binti Harb bin Umayya. E esta mesma senhora era irmã de Abu Sufyan. Vocês se recordam que Abu Sufyan era uma pessoa antes, quando não tinha abraçado o Islã, era uma pessoa muito hostil aos muçulmanos, mas depois ficou muçulmano no Fath Makkah. O Fath Makkah foi o 8º ano de Hijra. Sabem dessa história? E são coisas que nós temos que saber. Como é que um muçulmano não sabe da sua história? No mínimo é caricato isso. Então, este Abu Sufyan tinha uma irmã chamada Jamil. E Jamil casa-se com Abu Lahab. Abu Lahab, o nome dele era Abdul Uzza. Abu Lahab era uma alcunha. Este Abu Lahab é o mesmo e fazia parte da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É o mesmo que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi dado a orientação de publicar já o Islã abertamente. Ele foi parar numa das montanhas lá em Meca. As pessoas quando vão lá em Meca fazer o Umrah ou Hajj, sempre passam nessa montanha. São 2 montanhas, uma Safa, a outra é Marwa. Portanto, na altura, em Meca, as pessoas tinham um hábito, quando alguém quisesse falar algo, subia numa daquelas montanhas. E as pessoas de baixo viam que para lá em cima tem. Bastava ver que tem alguém lá em cima, eles aproximavam. Sabiam que era alguma novidade ou uma informação que ele queria dar. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi naquela montanha, as pessoas se aproximaram, e ele fez uma pergunta simples. Disse: imagine se eu vos disser que atrás desta montanha existe um grupo que veio vos matar. Iam acreditar em mim? Disseram sim, porque nós nunca vimos você a mentir. Então isso ok. Então agora eu estou a vos chamar para o Deus único. A primeira pessoa que desdenhou esta mensagem dele foi Abu Lahab. E é por causa disso que Allah... Sheikh, mexe lá, Sheikh, quero lhe perguntar. Sheikh tem um sura que começa assim: Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sabe como é que foi revelada essa sura? Eu vou dizer para Sheikh, não se preocupe. Allah revelou esta sura por causa deste Abu Lahab. Este Abu Lahab que era tio do profeta até. Quando o profeta mandou, ou seja, falou em público sobre a mensagem do Islã, então o Abu Lahab falou para ele: Tabban laka, ali hada jama'atana. Tabban laka é uma palavra pejorativa, como se alguém quisesse amaldiçoar a ti. Mas olha, sem miúdo, que brincadeiras são essas? Você chama-nos para isso? Nós temos muitos deuses que adoramos, mas está nos chamar por causa do único Deus. Por isso que Allah também depois revelou um versículo: Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hada la shay'un ujab. Este Muhammad transformou esses nossos 365 deuses do único Deus. Ele diz: Qul huwa Allahu ahad.
Allah é único. Então ele está a trazer algo impensável. Portanto, este Abu Lahab, primeiro, atuou dessa forma para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele anunciou o Islã em público. Depois é a vez da mulher dele, porque o sura começa assim: Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Começa a falar deste Abu Lahab, que é o marido da Ummu Jamil, que é Arwa bint Harb ibn Umayyah. E depois lá à frente, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. É isso, né? Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Então, aqui o mesmo sura menciona os dois, o marido e a mulher. Aqui nesta mulher vem qualificá-la de hammalat al-hatab. Hammalat al-hatab significa carregadora de lenha. Portanto, Allah qualifica a mulher de Abu Lahab como carregadora de lenha. Sabem por quê? Porque consta que ela tinha qualidade disto que nós estamos aqui a tentar pedir a todos nós, para que não nos alinhemos para este lado, de estar a usar a nossa língua, ou seja, sermos intriguistas, falar mal dos outros, procurar coisas dos nossos irmãos para trazer à tona. Dizem que ele fez isto, dizem que ele foi visto, dizem, não, isso não é nossa missão. Portanto, esta é qualificada de Hammalat al-Hatab, carregadora de lenha. A lenha serve para o quê? Ei, bro, lenha serve para o quê? Oi, para e kuni timbara alianta com né? E a lenha serve para aquilo ali, fazer lume, para nós cozinharmos, fazermos pão, não é verdade? Então ela foi qualificada de carregadora de lenha porque tinha a característica de acender, criar. As ações delas criavam lume, e as intrigas normalmente têm essas consequências. Quando tu falas com uma coisa, depois dá a volta, você vai falar com ele, o outro irmão, outra coisa. Isso sempre traz faísca, assim digamos. E se você fala mal do outro irmão, se ele ouve que você estava a falar mal dele, ele não se agrada e vai procurar reagir. E esta reação pode, em algum momento, trazer uma luta entre vós, ou vão trocar palavras, pode ser luta verbal ou corporal. Isto tudo Allah subhanahu wa ta'ala está a trazer assim, dessa forma, para dizer para nós: não sejam como a mulher de Abu Lahab. Ela tem muito disto. Ali vai e fala disto, vai para ali e fala mal. E infelizmente hoje nós temos muitos irmãos que se encarregam esta missão. Ou seja, ele não consegue sair para um sítio, principalmente quando ele quer pedir algo a um irmão. O que ele faz? Ele traz a abordagem de falar: sabe, já que ele estava a falar mal de si, eu não sei qual é o problema dele, para agradar o irmão e o irmão tentar também agradar a ele. Isto, recebemos o dinheiro, mas alguma coisa fica para nós prestarmos as contas amanhã. Não podemos fazer isso. É preciso termos muito cuidado com esse tipo de atitudes que hoje está a se tornar de atitudes em que todos consomem. Nós todos consumimos. Se não podemos falar boa coisa, como o professor Sama disse, então é melhor nós calarmos. Só para terminar, sabem? Esta coisa de sermos falados mal, sermos caluniados, sermos tema de conversa em ajuntamentos ou em 2, 3 pessoas, isto não começou hoje. Aliás, não estou a dizer, ao dizer que não começou hoje, temos que aceitar que isto nós também não temos como fugir. Não é bem assim. Quero dizer para os irmãos que sofrerem isto, não podem esquecer das atitudes dos nossos antepassados. Começando no tempo mesmo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Há pessoas que foram faladas mal, há pessoas que foram caluniadas, há pessoas que foram como digo, loteria, algo que tu nem fizeste, mas as pessoas falam aquilo com toda certeza. O gajo fez, o gajo, sim. E tu, quando consomes aquilo, quando a informação chega para ti, a tendência é o quê? A tendência é de você se alarmar, é de se agitar, e em vez de tu
ganhares a recompensa de paciência, por causa da tua atitude, por causa da tua reação, então tu também podes incorrer a um outro erro. Alguém errou consigo e você pode incorrer o pior. Se ele falou mal de si, tudo bem. Consome aquilo como é um mal que ele praticou. Se puderes, até podes aproximar, conversar bem com o irmão, como a nossa religião recomenda, e ele há de entender. E nunca se esquecer que mesmo na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta doença, esse vírus entrou. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu com a sua esposa Aisha para uma batalha. Eu dizia mesmo, quero terminar. Quando chegam na batalha, foram num sítio de descanso. Ali sabem como que eram as viagens. Outros a pé, outros no camelo, outros no cavalo. Iam trocando. E chegando uma certa distância, as pessoas descansavam. Então, naquele descanso, a Aisha radiallahu anha saiu para ir se aliviar. E quando volta, descobre que perdeu o colar. Há um colar que levava por emprestado da irmã Asma. Porque a Aisha era filha de Abu Bakr radiallahu anhu. E a Asma também era irmã da Aisha. E aí onde entra a questão de que se dá a nossa mulher emprestar algum artigo a outra mulher, sim dá. A Aisha também usou colar emprestado da irmã. Isso é mais habitual nas mulheres. Até coisas íntimas se emprestam, sabiam? Mas a Aisha emprestou colar só. E ela perdeu. Então, quando ela descobre, a caravana já estava para arrancar. E ela correu para ver se conseguia achar. Até que não achou, quando chegou naquele sítio, a caravana já tinha avançado. Tudo bem. O que eu faço? É um truque que eu sempre tenho dito para as pessoas que vão lá no Hajj. Aquelas que ficam na minha companhia. Olha, aqui há muita gente. 6 milhões de pessoas, raças diferentes. É fácil na gente se perder aqui. Se você ver que não está a ver o seu grupo, não procura se fazer de mestre. Encosta ali. Senta. Eu, se descobrir, esteja onde estiver, que falta no grupo uma pessoa, vou seguir pelo mesmo caminho. E é fácil de encontrar mesmo que passe hora. E isto tem salvado o mundo. Porque quando você quer se fazer desperto, há de pensar, ei, os meus companheiros foram a este lado. Há de ir até lá à frente, não estou a ver. Depois vai dizer, não, acho que foram a este lado. Depois há de ir até lá, não há de ver. E eu, quando descobro, volto para o sítio e não te vejo, o que é que eu faço? Se eu quiser ir a este lado, você já curvou, já foi, tipo, você só espera, né? Ficam 3, 4 dias sem se ver. Mas, entretanto, este truque, quem ensinou foi a nossa mãe, Aisha. E lembrem-se que naquela altura a Aisha era ainda 14, ou seja, ainda era jovem, porque o professor me casou com a idade que vocês todos sabem. Há uns que dizem 9, outros 11. Tudo bem. Depois, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquele seu grupo, tinha um sahaba, que é normal e é natural que acredito que um de nós, eu pelo menos tenho esse problema de sono. Então, este que tinha um problema de sono, dormia muito, ficava atrás, que é para a ajuda que ele fazia antes de sair naquele lugar. É normal, nós sentamos aqui, quando queremos levantar, há uma coisa qualquer que pode cair e você não sabe perceber. E sair, deixar este atrás. Então, aquele que ficava ali atrás, a missão dele era, antes de sair, fazer uma pequena ronda, ver se há alguma coisa que caiu de alguém, recolher, e era chamado Safwan ibn Mu'attal. Este Safwan ibn Mu'attal, quando quis fazer isto para depois seguir o grupo, está a ver ali a nossa mãe, Aisha. Então, ele levou o cavalo dele, foi guardar ali, a Aisha subiu. E seguiram a caravana. Quando chegaram lá, como eram só 2, ali no grupo, isto sempre existe. Nos nossos grupos é de futebol, é da escola, é da madraça, é de serviço. Sempre há de existir 1 ou 2 pessoas que gostam muito de ir cochechar nos chefes, aquele ali, só para ganhar a confiança. Então, naquele grupo, quando viram o Safwan ibn Mu'attal com Aisha, começaram já a espalhar fofoca. Epa, ali, lá atrás, eles ficaram na esquina. Aquilo começou a lastrar. Este falou isto, este falou aquilo. Isso chegou nos ouvidos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mas Aisha sabia que não fez nada. E Allah também sabia. Mas ninguém queria acreditar. E aquilo criou um ambiente, até Ali, que era primo do professor, mas sabe, essa coisa de ser família, você sempre há de apoiar o seu familiar. Ali era primo do professor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não poderia alejar o dedo do seu primo. O pai de Ali com o pai do professor eram irmãos legítimos, sabem disso, né? Então, quando o professor perguntou ao Ali, o Ali disse: epa, sabe, profeta de Allah, existem muitas mulheres, se achares que não dá, epa, já ouvimos demais. Bom, aquilo Aisha não gostou porque sabe que era inocente. Mas o Ali nem estava a desconfiar nela. Mas por causa daquelas bocas que já estavam misturadas, ele mostrou carinho para o seu primo. Para sair desse barulho, eu penso que podes dispensar por uma boa causa. Mas há outros que defenderam, sabe, Ibn Ubadah e outros. Mas isto, onde queremos chegar é: se Aisha, filha de Abu Bakr, radiallahu anhu, e vocês sabem quem é Abu Bakr? Abu Bakr era o amicíssimo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E antes disso, nós devemos saber que Abu Bakr é a primeira pessoa a abraçar o Islã. Fala-se de Khadija, mas estamos a falar de homem. Abu Bakr foi o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua viagem de Meca para Medina. Abu Bakr foi intitulado de Siddiq pelo fato de ele certificar a informação relacionada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo que fosse algo extraordinário. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi no Mi'raj, saiu de Meca para Palestina, depois ascendeu aos 7 céus, foi receber o salat, desceu na mesma noite e voltou para Meca. É normal? Não. Então, ele, quando deu esta informação às pessoas de Meca disseram: oh, agora nós é que vamos aquilo ali, abater esse gajo. Foram ter com Abu Bakr: oi, Abu Bakr, estás a ouvir o teu amigo que está a dizer? Agora já ficou maluco de vez. Está a dizer, saiu de Meca, numa noite, foi no Baitul Maqdis, na Palestina. Na mesma noite, depois ascendeu para os 7 céus. Na mesma noite, recebeu o salat, voltou para Baitul Maqdis. E na mesma noite, regressou a Meca. É verdade que isto achas que é normal? O Abu Bakr perguntou: awaqala hada? Ele, é isso que ele falou? Disseram: é o que esse maluco está a falar. Disse: lau qala hada laqad sadaqa. In qala hada laqad sadaqa. Se realmente ele falou isso, então ele falou verdade. Por isso que ele foi dado a alcunha de Siddiq. Porque Saddaqa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, quando nem era pensável que ele poderia aceitar, porque de facto na lógica isto não se enquadrava. Mas este mesmo Abu Bakr é que nasce uma filha chamada Aisha. A Aisha casa-se com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estou a falar de Aisha. Deste lado está o pai, Abu Bakr, que tem as qualidades, essas que eu acabei de mencionar são poucas. Tem muitas qualidades boas ainda. E deste lado está com o marido, que é o profeta de Allah, que Allah próprio qualificou no Corão como وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, pessoa que foi enviada para ser a misericórdia de todos nós. E Allah qualificou também Muhammad no Corão em vários versículos: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِنْ مَاتَ. Outros versículos, Allah falou de Muhammad de forma boa, com as qualidades que todos nós duvidamos. Este mesmo Muhammad é que casa a Aisha, e esta Aisha que cresce em 2 casas puras, está sendo acusada de cometer adultério com Safwan ibn Mu'attal. É verdade isto? Assim, logo a priori, nós também sabemos que não é possível a Aisha cometer adultério. E principalmente quando se sabe que naquela viagem ele estava com o marido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas a Aisha consumiu isto.
teve paciência. E depois Allah veio lhe inocentar quando revelou o versículo Inna alladhina ja'u bil ifki isbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adhim. Portanto, de um lado, nós somos proibidos de usar mal a nossa língua, falando mal dos outros, caluniando, mentindo e fazendo aquilo que não é bom. Do outro lado, quando isto acontecer conosco, somos proibidos de reagir mal. Saber que há pessoas mais puras que nós, que sofreram isto, mas tiveram paciência, e Allah, peço que nos dê a compreensão daquilo que vamos ouvir o akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.